Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, nesse dia de quarta-feira, que a gente faz as nossas giras virtuais. Eu sou o Gleison, esse aqui é o Adilson, nosso dirigente espiritual, e que estaremos aqui hoje, mais uma vez, para a gente fazer essa gira de Preto Velho, iniciando o mês de julho, mês bastante importante, mês de Nanamburuquê, mês que a gente inicia comemorando Boiadeiro e encerra ele nas comemorações de Nanamburuquê. Que seja um mês de muita luz para todos nós e, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos e a todas. Que a gente possa adentrar a casa de vocês. Vamos iniciar a nossa gira virtual de hoje? Vamos sim. Por favor, inicie com a prece. Então, neste momento em que a espiritualidade já se faz presente, eu peço as bênçãos a todos aqueles que aqui estão nos assistindo neste momento. Peço que todas as energias aqui manipuladas sejam utilizadas em benefícios de todos aqueles que aqui se encontram, formando neste momento essa corrente mediúnica. Possamos ter uma noite de alegria, de conhecimento, trazendo a cada um e cada uma que nos assiste esse conforto, nesse momento em que a gente traz alegria para a casa das pessoas, trazendo uma gira com muito conhecimento e muita luz. Agradecemos essa feliz oportunidade dessa noite de hoje, a todos os nossos guias que participam da gira, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Epa babá, oxalá. Epa babá, oxalá, salve. Salve. Você faz a proteção da casa? Posso fazer sim. Então pedimos também aos nossos guardiões, Exus e Bombogiras, possam fazer a proteção física e astral desta casa, né? Do Templo Escola Pai João de Aruanda. E possa também fazer a proteção das pessoas que aqui estão assistindo em seus locais, que possa todas as energias deletérias serem transmutadas para energias muito boas. Laroye Exu, Exu Emojubá. Qual o fundamento que você traz hoje para a gente? Então, como eu já iniciei falando sobre o mês de julho, né? No mês de julho, a gente inicia, no dia 2 de julho, a gente comemora na Umbanda o Dia dos Boiadeiros, né? Então, eu achei legal a gente trazer um pouco desse conhecimento, falar um pouquinho de quem são essas entidades, né? Algumas pessoas estranham quando a gente fala boiadeiros, são falanges de trabalho, né? Então, primeiramente é preciso a gente compreender que a Umbanda é uma religião agregadora, né? Que tem como entidades principais os pretos velhos, os caboclos e as crianças. Arquétipos de guias resultante da mistura dos elementos das religiões africanas e indígenas. Porém, existem as falanges auxiliares que compõem essa gama de espíritos que manifestam na Umbanda. Trazem consigo características próprias que representam suas origens, os modos de vida e sua atuação no campo espiritual. Atuam juntamente com as bandas principais e foram acolhidos na Umbanda, ajuntando-se ao trabalho de auxílio aos encarnados e desencarnados, né? Ou seja, a exemplo dos baianos, dos marinheiros, dos cangaceiros, ciganos, estão os boiadeiros, né? Compondo as falanges auxiliares da Umbanda. Espíritos ligados à terra, ao trabalho rude e árduo, são muito atuantes na captura de obsessores que são laçados por eles e encaminhados para instituições de auxílio e tratamento espiritual. Também são especialistas no desmanche de trabalhos e na manipulação de energias.
Eles se apresentam na roupagem de caboclos de couro, assim chamados devido à sua aparência emblemática, em suas indumentárias e vestimentas muito características daqueles que, na lida com a terra e o gado, se utilizavam do couro. Na verdade, eles foram pessoas evoluídas que possuíam laços fortes com a terra e, depois de desencarnados, resolveram continuar suas missões espirituais. O boiadeiro é a figura do peão sertanejo, do homem que viveu na lida do campo, do homem que viveu da criação de animais, do homem que desenvolveu muita força e habilidade para lidar com as adversidades da vida. Seus brados são como o aboio para tocar a boiada, e normalmente se apresentam com cordas e laços magnéticos que utilizam para conduzir espíritos revoltados aos tratamentos necessários. Por isso, que quando vocês veem os médios incorporados com os boiadeiros, muitos deles parecem que estão rodopiando um laço ou estalando um chicote. O médium, na verdade, está repetindo os movimentos que a entidade está fazendo. É a entidade realmente que está manuseando esses instrumentos de trabalho. Com a fala simples, o respeito à natureza e o coração enorme, esse guia é uma presença muito apreciada nas gírias de Umbanda. Sem falar que os boiadeiros procuram sempre ajudar, orientar, auxiliar e aconselhar os aflitos que se desviam do caminho do bem. Sendo assim, esses guias trabalham sempre em direção ao equilíbrio das forças e à eliminação de energias negativas, chegando a expulsar presenças obsessoras da mesma maneira que controlam a boiada no pasto. Com muita humildade e um jeito modesto, típicos dos sertanejos, os boiadeiros carregam uma enorme vontade de ajudar e orientar os seres humanos desgarrados. Por isso, eles são guias muito respeitados nos terreiros de Umbanda. E a gente saúda Xetruá boiadeiros, né, Adilson? Quis trazer um pouco desse fundamento sobre o boiadeiro, não só por essa data tão especial, a gente comemorar aí no dia 2, que foi essa semana, né? A gente comemorou aí lá na casa o dia de boiadeiro, e agora traz também para a gira virtual, nessa semana, esse fundamento, porque são entidades muito importantes que normalmente em quase todas as giras estão participando, né? Principalmente na hora dos trabalhos desobsessivos, né? São aqueles que, especialistas mesmo na atuação, a forma com que atuam, são destacados, né? Quando a gente fala, busca no laço, eles trazem espíritos revoltados, na verdade, esse uso desse laço magnético, das peias magnéticas, como são chamadas, né? Que ali trazem e arrastam esses espíritos que não querem afastar das pessoas, provocando aí a obsessão, na verdade, muitas das vezes ele é trazido dessa forma e ali é convencido de que é preciso a mudança, é preciso compreender que ele está prejudicando a si mesmo. E quando esses boiadeiros vêm, com a sua fala simples, com o jeito humilde de ser, mostram àqueles que existe um caminho diferenciado, né? Então, a gente sempre trabalha com essas entidades guias, a gente sempre trabalha em todas as giras que a gente faz, quando a gente faz o desobsessivo, a gente vê a presença muito grande dessas entidades no trabalho, fazendo um trabalho ali muito importante, de encaminhamento mesmo às clínicas reparadoras do astral, aos hospitais, assim como a gente trabalha com o Hospital Boa Esperança, que é um hospital espiritual, a gente vê esse encaminhamento de diversos espíritos ali que necessitam e não têm essa consciência de que aquele momento ali vai fazer com que ele tenha uma mudança gradativa e grande para a sua vida mesmo, né? Na sua jornada mesmo espiritual, né? E é isso. Por isso que eu queria trazer um pouco dessas entidades. Muitos dos boiadeiros, né? Assim, às vezes as pessoas falam, eles não são muito de papo, não são muito de conversa. Muito boiadeiro faz atendimento, né? A gente faz gira de boiadeiro na casa, a gente tem essa facilidade de trabalhar com essas entidades guia,
né? Porque eles sim se comunicam da forma deles, às vezes com um linguajar um pouco diferenciado, às vezes fazendo algumas correlações, né, com relação ao trato que eles fazem com a boiada, a relação com que eles, a forma com que eles conduzem as coisas, mas trazendo também, naquele modo simples, bastante exemplos de vida, de encorajamento, de humildade, de viver uma vida de simplicidade, né, assim, e de ação, né, do tempo inteiro, uma vida de ação na mudança, trabalhando para essa mudança. Não é isso, Adilson? Isso. Né? Que bom, Gleice, você trouxe esse assunto para a gente estar vendo. É muito utilizado na Umbanda e as pessoas falam um pouco. Fala muito pouco, né? Então, na verdade, assim, geralmente as falanges auxiliares, né, a gente não encontra muito na literatura, né? É difícil você ver livros específicos que falam dessas entidades. Geralmente são só citações. Isso, né? Então, a gente traz um pouco desse conhecimento que a gente traz da casa mesmo, das entidades que trabalham com a gente na casa, para falar um pouco de como é a atuação deles, né? Então, a gente vê a atuação deles o tempo inteiro e a forma com que eles trabalham na casa. Então, o que a gente traz aqui é justamente dessa experiência de trabalho com eles, né? Muito mais disso do que o que a gente acha na literatura específica de Umbanda mesmo, né? É isso, Isso. né? Vamos lá, e continuando, que texto você trouxe para a gente hoje? Então, já que a gente está falando desse sertanejo, que a gente está falando desse homem humilde, está falando desse linguajar diferenciado, que a gente sempre traz com relação à humildade, a gente aprendeu isso muito com os pretos velhos, né? Os pretos velhos também trazem essa característica muito presente quando se apresentam, né? Então, o texto que eu trouxe hoje foi baseado numa fala da vovó Cambinda, né, que a gente teve, né, numa roda de ancestralidade que a gente teve muito recente com ela, e ela falando da necessidade da gente trabalhar essa questão da humildade, né? E aí eu tentei construir um pouco isso, né? O texto não tem uma autoria, eu li algumas coisas sobre, trouxe o texto muito mais fazendo um apanhado de coisas, né? Assim, e um compêndio mesmo das coisas que eu estava lendo, né? E o que eu peguei diz mais ou menos o seguinte, né? A maior virtude que um ser humano pode ter é a humildade. A vida nos ensina que ainda temos muito que aprender. Seja humilde se queres obter a sabedoria. Porém, seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Quando falamos que humildade é a maior virtude, precisamos entender que as virtudes são todos os hábitos e ações constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo único, quer como espécie humana, quer individualmente, quer coletivamente. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem. Demorei muito para aprender que a maior virtude da vida aprendemos com a própria vida. A palavra humildade significa reconhecer as próprias limitações, ou seja, reconhecer os erros e as fraquezas. Ter humildade é saber que eu não sou o dono do universo, mas sou o senhor dos meus erros e falhas. Sou o único responsável por eles. Já reparou que as pessoas são cegas para os próprios erros e a grande maioria não é muda para os erros dos outros? É a falta da grande virtude, a humildade. Uma pessoa arrogante, prepotente e soberba é sempre mal vista diante da sociedade, mesmo que possua aptidões divinas. Nos ensinou Cristo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é um dom concedido aos corações piedosos. Jesus viveu, em sua existência humana, uma vida simples e humilde, sem procurar conforto ou sem vangloriar-se de ser Deus. Somente a humildade pode consolar nossos corações, somente a mansidão pode nos trazer a paz interior. Não é isso? A arrogância precede a destruição.
A humildade precede a honra. Os homens mais ilustres que passaram pela Terra foram caracterizados pela sua humildade. Eles vieram ao mundo para ensinar valores e sabiam que os verdadeiros valores não são exteriores, pois é na alma que se desenvolve a verdadeira grandeza. A verdade é esta: o orgulho tem de morrer em você. O orgulho é uma visão falsa a respeito das próprias qualidades, ou nenhuma virtude poderá viver em você. Educar o coração para ser humilde, simples, terno e generoso é obra-prima da sabedoria. É escrever um dos capítulos mais difíceis e gratificantes da grande arte da sua existência. Seja humilde em adquirir que não pode em admitir, desculpa, que não pode mudar tudo aquilo que você deseja. Haja com sabedoria ao orientar as pessoas na escolha do rumo certo. Quando eu trouxe esse texto, eu fiquei pensando muito. Me veio à cabeça também uma canção da Marisa Monte, que chama Gentileza, e ela fala num trecho dessa canção que diz: por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria, né? A gente vê muita gente aí dizendo que brilha, né? Dizendo que sabe muito, né? E não sabe nada. Muitos até às vezes têm o conhecimento, mas não sabem como repassar esse conhecimento com humildade, que é humilhar o outro que não tem conhecimento. Então, essa pergunta que a Marisa Monte faz nessa canção tão bonita que chama Gentileza, né? Ela faz exatamente isso. É mais inteligente o livro ou a sabedoria? A sabedoria é muito mais inteligente que o livro. E a gente percebe no texto que eu trouxe, nesse apanhado de coisa que eu trouxe sobre humildade, é que ser humilde nos dá cada vez mais sabedoria. Sabedoria de vida, sabedoria de viver, sabedoria necessária para que a gente compreenda as nossas falhas, os nossos erros, que a gente não seja egoísta, que a gente não seja soberbo, que a gente tenha humildade para reconhecer que somos pequenos, estamos em crescimento e que também não estamos aqui quando aprendemos, quando adquirimos alguma sabedoria, para humilhar os outros, né? Então, quando a gente fala que os humildes serão exaltados, mesmo nesses sentidos, é justamente quando a gente fala humildade está muito ligada à existência da alma, está muito ligada ao coração, está muito ligada à sua essência, está muito ligada ao que você é como essência e como você age com o que você tem como sabedoria, né? Então, o texto que eu queria trazer hoje é uma lição muito importante, eu acho que a vovó já trazia para a gente, né, sobre essas questões, né? É isso, nesse texto de hoje, né? Que bom. Bom, sempre esse texto é bom para a gente refletir sobre esses assuntos e pensar um pouco mais, né? Sim. Dando sequência, agora vamos trazer Pai Joaquim para complementar? Vamos sim, graças a Deus. Vamos aproveitar essa feliz oportunidade que a gente tem nessa noite de comunicação também com esses guias espirituais. E por isso a gente saúda esses pretos velhos amados, dizendo: adorei as almas. Salve. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga para benzer. A bengala de Pai Joaquim. Salve, meu filho. Salve, benção. Deus abençoe, meu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Boa noite a meus filhos que aqui param para escutar esse velho. Boa noite aos filhos que aqui se reúnem nessa noite de hoje, que a gente faz essa conversa. Esse velho gosta muito de um bate-papo, pois é no bate-papo que a gente aprende as coisas da vida. Às vezes, numa fala muito simples que se escuta, eu faço a minha mudança espiritual. Eu faço
a mudança necessária de um pensamento, às vezes, distorcido. Eu só precisava de uma pequena fala para aprender nessa vivência tão importante, que é o escutar o outro, que é o aprender com a vida. Sabe, meus filhos, eu fico feliz quando venho aqui. Fico feliz de saber que os filhos que aqui estão também buscam aprendizado. Contrário a tudo aquilo que se falou hoje, filho, está a soberba, está, filho, o orgulho daqueles que acham que sabem muito. Filho, nós sempre estamos em constante aprendizado. Eu digo por esse velho, filho, que acredito já viveu muito mais que meus filhos, que aqui me escuta. Meus filhos já tiveram também suas experiências anteriores em outras vidas. Também já tem muita experiência do lado de cá da vida que estão levando. Pois todos os dias é um dia de experiência, um dia de aprendizado. Quando, filho, pela soberba, aqueles que acham que já sabem tudo não conseguem perceber que não sabe quase nada, esses filhos continuam cometendo os mesmos erros de sempre, sem perceber que estão errados. Ora, filho, quando a gente pede ajuda, é um sinal de humildade. Quando a gente recebe essa ajuda, a gente recebe também por um sinal de humildade. Porque a gente diz que a humildade é uma linda virtude a ser cultuada, filhos? A humildade, filho, é que nos faz perceber que não estamos sozinhos no mundo. A humildade é que nos faz perceber que nós necessitamos sempre do outro. Meus filhos, você não é autossuficiente, filho, na sua existência. Você pode ser autossuficiente no que você provê para o seu sustento, mas você não é autossuficiente em tudo na vida. A gente precisa de alguém para nos acompanhar, nos ensinar, e outros para que nós possamos ajudar com o conhecimento e experiência que já passamos. Por isso, essa virtude precisa ser tão cultuada. Humilde é aquele que reconhece, filho, que está em aprendizado. Humilde é aquele também que não se nega a ajudar quem necessita. As pessoas às vezes confundem. Ah, aquele é tão humilde que precisa de ajuda. Filho, aquele é tão humilde e você precisa, com humildade, saber ajudar. Você, filho, também tem que se igualar àquele que você vai ajudar, pois é aquele que vai receber quando você chega com soberba, quando você chega querendo humilhar. Ele até recebe por necessidade, mas você não ganha nada nesse aprendizado. Então, filho, até para ajudar as pessoas, a gente precisa sabedoria. A condição, quando a gente vai ajudar, nos coloca sempre numa condição privilegiada. A condição de quem vai ajudar
é uma condição sempre colocada como superior a quem está sendo ajudado. Ora, filho, se a condição não for de igualdade, ela não é válida. Eu sei, meus filhos, que muitos têm que receber ajuda e recebem de bom grado. Outros sequer conseguem pedir ajuda, também por soberba, meus filhos, por achar que ninguém poderia ajudá-los, por achar que não necessita, só por conta própria é que ele vai conseguir as coisas. Sabedoria, filho, se aprende no coletivo. Sabedoria não vem individualmente. A gente guarda individualmente na nossa bagagem, mas a gente usa ela sempre no coletivo. Então, filhos, aprender que humildade é virtude linda, humildade é para todos nós. Aprender, filho, que somos pequenos, mas sempre podemos crescer na coletividade. Graças a Deus, né, filhos? E que assim seja essa lição de Umbanda. Quando vocês falam das entidades que chegam, que têm simplicidade, que têm humildade, filhos, foi muito do aprendizado de tudo da vida que passaram. Ora, meus filhos, a vida de vocês não é fácil. Assim for a vida e a lida de todos esses guias de Umbanda. Todos tiveram dificuldades, mas estão aqui em sabedoria para ensinar meus filhos que é na dificuldade e na superação que a gente adquire a sabedoria. E que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe meus filhos e que eles fiquem na luz e na paz. Tá certo, meus filhos? Graças a Deus. Fica com Deus, filhos. Vai com Deus. Tá hoje. Dando sequência agora, a gente vai fazer a nossa prece de cura e vibração pelo consulente, pelo da espiritual Boa Esperança e também pelos consulentes que aqui estão e aqueles que estão no nosso hospital. Nós jogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas de expiação antes de passar, e esclarecendo aqueles que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos advosas e socorra aqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, por beijo do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão real, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer agora a fluidificação d'água? Vamos sim. Vamos aproveitar essa oportunidade. A gente sempre pede às pessoas que nos assistem que possam trazer consigo ali um copo ou uma garrafa com água, para que neste momento agora a gente possa ensinar como fluidifica essa água e fazer essa fluidificação. A água é um elemento sagrado, a água é o elemento que melhor conduz energia. Então, pela força pensamento,
por essas energias manipuladas, a gente vai fazer com que essa água se transforme num remédio, né? Nessa fluidoterapia que a gente faz nesse momento. Então, eu peço aos nossos guias espirituais, hoje em especial, peço aos boiadeiros, para que possam depositar nessa água todo o fluido necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que esse bálsamo curativo possa fortalecer a todos nós nessa força divina, nesses boiadeiros, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou te pedir para explicar sobre as nossas caixinhas virtuais. O pessoal fala que a gente repete muito isso, né? É. Mas é sempre necessário repetir, porque sempre tem gente nova no canal, viu? Já aproveitando, se você é novo no canal, curte o nosso canal, marca o sininho lá para você ter as notificações das giras, viu? Então, nesse momento aqui, a gente faz uma vibração pelas caixinhas, como assim a gente chama, caixinha virtual de prece, porque a gente tem as caixinhas na casa, né, onde se coloca os papeizinhos com os nomes de pedidos de prece, né? Então você pode colocar tanto para os encarnados, que são as pessoas vivas, quanto os desencarnados, que são aqueles que já estão no plano espiritual. Pode ser para você, pode ser para um ente querido, né? A gente só pede que na hora que você preencher ali o formulário que está aqui abaixo do vídeo, a descrição dele, você mentalize mesmo, com força e amor que você está emanando nessa prece, o seu pedido ali, e por que você está pedindo, para quem você está pedindo também, né? Nesse momento, a gente pede por todos aqueles nomes que ali estão, que recebam essa luz emanada por todos nós nesse momento dessa corrente mediúnica. E que assim seja, né, Deus? Vamos fazer? Assim seja, vamos sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Arruda. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmos. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para os nossos informes? Vamos sim, né? Na gira passada, né, a gente falava dessa coisa do terreiro virtual, falava dessa coisa de tratamento espiritual à distância, né, como é que funciona, né? Se você não assistiu a gira, elas ficam todas gravadas no nosso canal, a qualquer momento você pode assistir essas giras que ficam lá gravadas, tá? Então, o recado que eu dou é, se você estiver fora de Brasília e necessita de um acompanhamento espiritual, né, manda para a gente tem aqui na descrição do vídeo também, a gente tem como que você pode ser atendido à distância, né? Então, pode mandar se você desejar. E se você é de Brasília, a gente faz cada vez mais o convite para que você compareça ao Templo Escola Pai João de Aruanda, no Guará 2, né? O endereço está aqui embaixo também. Nossas giras acontecem sempre às segundas-feiras, a casa abre 19h30 e até às 20 horas a gente faz a entrega das fichas de atendimento das giras, né? Toda segunda-feira, gira de Preto Velho, sendo a última gira do mês, a nossa gira de esquerda, a nossa gira de Exus e Bombogiras, né? Então vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente e para vocês compreenderem um pouco mais de Umbanda também, daquilo que a gente traz aqui como fundamento, como conhecimento, vocês vão ver a execução disso lá na casa. E também esses atendimentos diretamente com as entidades, atendimento personalizado ali, que pode conversar um pouco com você, cada entidade, né? E que é o bacana da Umbanda nessas giras, né? Aqui a gente traz esse momento de muita fé, de muita luz nesses tratamentos, inclusive de cura que a gente faz aqui, mas na gira presencial a gente tem todas a ritualística, né, de Umbanda numa gira realmente propriamente dita, né? Então é isso.
né? Que é esse o recado que eu tenho para todo mundo hoje, né? Assim, se você está fora, tem a distância, se você está aqui em Brasília, venha nos conhecer, né? E chamando as pessoas que possam assistir cada vez mais as nossas giras no YouTube, Isso. né? Também é um espaço bem bacana de fé e trazendo aqui também muito conhecimento para vocês toda semana. É isso, Deus? E sim, vamos para nosso ferramenta, ou para esse encerramento? Vamos sim, vamos encerrar a nossa gira, né? Agradecendo essa feliz oportunidade que a gente teve aqui nessa noite de hoje, agradecendo a presença desses pretos velhos, agradecendo a todos os boiadeiros aqui homenageados nessa noite de hoje, agradecendo sempre as energias aqui manipuladas a nosso favor e tendo sempre como compreensão esses ensinamentos desses pretos velhos, que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, que a gente possa compreender que Umbanda extrapola o terreiro, que Umbanda é para ser utilizada durante o nosso dia a dia, nessa escola de vida que nos ensina a sermos melhores como humanidade. Pai amado, te agradecemos toda essa felicidade de participar de uma gira como essa, de aprender com todos esses guias, e mais uma vez vamos fazer a oração do Pai Nosso para encerrar essa gira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira Samboreta em Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira Samboreta em Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, uma benção. Uma boa semana para todos. Tchau. Fiquem com Deus.